Bonitinho e bonitão. O cabelo é fundamental na composição do nosso visual, né? Ele mexe com a nossa autoestima, retrata, vamos dizer, um tanto da nossa personalidade. Mas quando ele começa a ficar ralo e cair, ele se torna uma preocupação daquelas, né? Bom, se você sofre de calvície, você vai adorar saber que o cirurgião plástico pós-graduado no serviço do professor Ivo Pitangui, com dedicação exclusiva ao transplante capilar, que é o tratamento da calvície, ele tem a dizer. Estou recebendo o Dr. Márcio Crisóstomo. Obrigado por ter vindo, Márcio, está bem? Eu que agradeço, tudo bem? Obrigado. Tão jovem, não é? Mas... Ainda com um pouquinho de cabelo. Não, muito. Os meus é que ficaram rebeldes, eu te falei em off, né? Saíram correndo. Mas ainda tem alguma coisa aqui. Tem. Bom, só para saber, eu estava falando contigo em off, mas eu achei um absurdo que você me contou. A porcentagem de homens que têm alopécia, que têm calvície. Mais de 50% dos homens. Gente, é mais da metade da população. Mais da metade da população. Em função de que isso? Bom, tem a androgenética, a gente sabe. Exatamente. A causa principal é hereditária, né? Principalmente no homem, a causa fundamental da calvície é hereditária, não só da parte do pai, como da parte da mãe, dos dois. Existe um mito de que seria herdado somente do pai, da mãe, na verdade. Às vezes os pacientes chegam e culpam, o pai culpa a mãe, diz assim, foi da família dela. Mas na verdade é uma herança bilateral. Tá. Eu acho que, de fato, né, as pessoas que procuram o seu consultório e a sua cirurgia é porque estão com a autoestima bastante machucada. Sim. É isso? Sim. A falta do cabelo, o cabelo ele tem um simbolismo muito grande com juventude, com a percepção de juventude e de envelhecimento. Então a perda dos fios, principalmente quando ela ocorre em uma fase precoce, ou seja, nos pacientes mais jovens, que ainda têm uma personalidade não formada, então entre os 20 e 25 anos, que começam a ficar calvos, isso tem um impacto psicológico muito importante. Alguns, pasme, podem deixar de ir à faculdade, alguns não saem de casa. Nós escutamos cada história. Olha, doutor, assim? eu só ando de boné, então eu não vou à missa, eu não vou a um casamento, porque eu não coloco um paletó, porque eu só ando de boné. Ninguém sabe que eu tenho essa calvície. Então, existem pessoas que têm sua vida social e profissional impactada diretamente pela calvície. E tem uns que raspam a cabeça de uma vez porque não querem ficar com aquela pecha de careca. Aí raspam de uma vez. Mas envelhece muito. Veja, um exemplo muito típico, recente, foi o príncipe William da Inglaterra. Ele tem uma herança importante do pai, Charles, que tem uma calvície extensa, grau 6. E ele... são graus? Existem graus, de 1 a 7. O 7 é o mais grave. O meu qual é? Uma leve entradinha. O charme. Aí não tem calvície. Não, tem. Uma leve entradinha. Tá muito bem. Mas o que o príncipe William fez? Ele tentou disfarçar, penteou o cabelo para frente, para um lado, para o outro, e de repente ele raspou o cabelo. Passou uma máquina 2 ou 3, o que evidenciou muito mais, ou seja, ele assumiu sua calvície. E você observa as fotos dele, um cara bonito. Ele envelheceu assim uns 10 anos visualmente após fazer isso. Que estranho, O né? impacto visual é muito grande. Bom, o transplante capilar tem crescido muito, né? Mas cada vez mais, com o objetivo, inclusive, de resolver problemas da calvície. Porque não tem jeito, é bom que as pessoas falem isso. Não tem milagre. Existem tratamentos. Então, ao se fazer o diagnóstico, o profissional ideal é um dermatologista, principalmente que tenha dedicação a essa parte dos cabelos e couro cabeludo. Então, pode-se diagnosticar precocemente o problema e tratar. Existem tratamentos clínicos, medicamentos, loções, outras terapias coadjuvantes. Para não cair. Para retardar a queda, pelo menos. Isso. Fortalecer os fios que existem. E isso pode retardar por muito tempo. Mas, após a queda dos fios, não existem tratamentos para nascer cabelo. E é muito interessante essa informação, pelo seguinte, eu vejo muitas vezes na internet, não sei se a minha internet é viciada porque eu trabalho com isso, então eu ligo o computador e diz assim, cura para a calvície, remédio traz o seu cabelo em 90 dias. Eu digo, olha, então isso, e essa propaganda, nós temos propagandas de um século atrás. Me lembro, tinha nos ônibus lá no Rio, nos bondes do Rio, assim, você acredita que possa nascer cabelo numa bola de bilhar? Pois pode. Use
Pilomax, não existe mais isso. Mas isso é histórico e é interessante até informarmos que não existe nenhum tratamento milagroso. Então, muitos pacientes, eles ficam ludibriados pela promessa desses milagres e não existem, né? Não existem. Realmente, nós podemos retardar a evolução da calvície ou tratá-la após ela estabelecida com cirurgias. Bom, quantos procedimentos existem nessa história? Olha, basicamente existem duas técnicas principais para o transplante capilar, que é a cirurgia de restauração dos cabelos. Esses fios da região lateral e posterior da cabeça, Rony, eles têm uma origem embriológica diferente, então eles não caem durante a vida da pessoa. Você vê aquelas pessoas muito calvas aqui em cima, mas os fios da região lateral eles mantêm. É isso que vocês, cirurgiões plásticos, chamam de doadora, né? Região área doadora, exatamente. Área doadora. É uma área dominante, é uma área mais forte, digamos assim, de uma maneira mais trivial, e nós retiramos fios dessa área doadora, que inclusive pode ser de outras partes do corpo, da barba, por exemplo. Da barba? Da barba. Em mas casos não é mais excepcionais. grosso? É mais grosso, mas imagine uma calvície muito extensa, que não tem área suficiente para cobrir, então nós podemos ter áreas alternativas. Mas isso já, casos de exceção. Mas principalmente tiramos os fios daqui de duas maneiras. Isso tudo com anestesia local, um leve sedativo para que o paciente não sinta nada. Local. Somente local. Mas antigamente só se fazia essa cirurgia com anestesia geral. Mas as coisas vão evoluindo na realidade, com anestesia local, mas é interessante que se tenha um sedativo leve, acompanhado, obviamente, num ambiente cirúrgico, com um anestesista que faça uma sedação leve. Vocês trabalham com microscópio nada. também, não? Tudo com microscópio. Deus microscópio o cara não pode mexer, mas... Quem? O paciente ou o médico? O paciente, logo. Não, ele fica tranquilo, descansando ali. E o interessante é o seguinte, então esses fios nós retiramos de duas maneiras. Ou retiramos uma faixa do couro cabeludo aqui atrás, uma fitinha, tem essa elasticidade, a gente fecha com pontos, fica uma cicatriz aqui, fina, discreta, que o cabelo já cobre. Essa técnica, Rony, é a técnica clássica, é uma técnica que já existe há décadas e é muito boa. E essa faixa vai ser dividida em microscópios em unidades bem fininhas, de acordo com o que o cabelo nasce realmente. E esses fios vão ser implantados pelo cirurgião na área calva. A outra tática ou técnica de obtenção dos fios chama-se FUE. É uma sigla em inglês que se chama Follicular Unit Extraction. Sim, aí é um por um. Ao invés de retirar uma faixa, o cabelo do paciente é raspado e feito um furinho ao redor de cada fio. Então, nós retiramos as unidades uma a uma. Meu Deus. É um pouco mais laborioso. A diferença principal é que nós evitamos uma cicatriz linear aqui atrás. Não é um procedimento sem cicatriz, porque cada furinho desse deixa uma cicatriz. Mas como elas são difusas, é difícil de visualizar. As duas técnicas são excelentes. Então, quando usar uma ou outra, o paciente não quer ou não pode raspar o cabelo, quer mais discrição, por motivos profissionais ou sociais. Então, a técnica clássica é melhor. Você levanta o cabelo, tira a faixa, o cabelo já cobre, a discrição no pós-operatório é melhor. Não, o paciente ele gosta de usar o cabelo bem curtinho, assim como jogador de futebol, na máquina 2 aqui do lado. Não pode ter uma cicatriz de melhor qualidade que seja. Então, a técnica FUE seria melhor para esse caso. Entendi. Bom, você criou um método que cuida, vamos dizer, que une, né, os dois procedimentos, né? Sim. Como é que funciona? Veja só, as duas técnicas que eu relatei agora, elas... técnica combinada. As duas técnicas que eu te falei, ou aqui tiramos essa faixa, ou aqui tiramos um a um, elas têm um limite de número de fios que nós podemos obter. Calvícies menores, então restritas à área da frente, só uma coroa, entradas, podemos tratar muito bem com um método ou com o outro. Mas calvícies maiores, como falamos no início do Príncipe William, um grau 6. Então, um caso como esse precisaria de N cirurgias, 2, 3, até mais. Sim. Devido ao número de fios que cada cirurgia pode levar por sessão. E muitos anos atrás... Que demora muito, né? Demora muito. A cirurgia dessa dura em torno de 6 a 8 horas. Uau! Então, alguns anos atrás, eu comecei a me dedicar a calvícies mais avançadas. Esses pacientes que diziam, doutor, eu não quero fazer uma cirurgia e outra, eu gostaria de obter mais fios em um procedimento. E isso foi nos primórdios da técnica FUE. Ela estava entrando no nosso país nessa época. Então, eu percebi que o desejo do paciente de ter mais fios era possível, desde que nós uníssemos as duas técnicas de obtenção de fios em uma cirurgia só, com segurança. Então fizemos vários estudos até aplicá-la com segurança. Essa técnica já tem praticamente 10 anos. Nós tivemos a satisfação de publicá-la em livros nos Estados Unidos, apresentamos em vários países, e ela quebrou um paradigma dentro da nossa especialidade,
porque casos que precisariam de 2 ou 3 cirurgias, nós passamos a tratar de uma melhor forma com uma cirurgia. Casos que, às vezes, a cirurgia não era indicada, então a calvície muito extensa, que diz, olha, o número de fios não vai dar certo. Então, nós passamos a indicar nesses casos. Casos de correções, então o paciente tinha feito 2, 3 cirurgias e a área doadora começava a ficar limitada, então nós passamos a indicar cirurgias nesses casos e com segurança, mantendo a viabilidade dessa área doadora. Isso é o fundamental. Porque eu não sei, é definitivo, não? Como é que funciona essa coisa? O transplante de cabelo é um tratamento que é definitivo. Definitivo, vírgula. O cabelo que vem daqui de trás, para a área calva, ele mantém as características da área doadora. Como esse cabelo aqui não cai na maior parte da vida do paciente, quando ele for transplantado, ele vai manter essas características e também não cairá. Tá. Porém, você observa que com o passar da idade, o cabelo também envelhece, assim como a pele, os ossos, Sim. os músculos. Então, os pacientes de mais idade, 70, 80, 90 anos, o cabelo aqui de trás vai ficando mais ralinho também. Ele vai caindo. Então, esse aqui também pode vir a cair. E existem outras situações mais raras de doenças do couro cabeludo que podem afetar a área doadora, que também podem afetar a área receptora. Entendi. Então, nesses casos, não seria definitivo. Mas agora, o interessante, se você me permite, claro, permite é o tudo. seguinte, é que o grande estigma que essa especialidade tinha no passado, década de 70, década de 80, é que ficava um aspecto artificial. Parecia cabelo de boneca. Exatamente. A gente falava, né? Então, muitos pacientes tinham, e às vezes ainda têm receio dessa cirurgia, por medo de que o aspecto fique artificial. Não, isso não existe mais. Isso eu sei mas que isso não existe mais, feito por um especialista, e eu gostaria de salientar aqui o seguinte, o Brasil hoje é uma das grandes referências mundiais nessa especialidade. A Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar, que fez 15 anos este ano, é uma das principais sociedades do mundo, e aqui no Brasil, vários pioneiros, criadores de técnicas inovadoras, vários cirurgiões contribuem de forma muito importante para a especialidade em nível mundial. O Brasil está muito bem representado fora do país. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu te falei que minha família é de médicos. A medicina brasileira é referência internacional. Quando eu falo internacional, nos Estados Unidos sim, na Europa então, muito mais ainda. Então, parabéns a vocês médicos. Agora, esse tratamento tem que fazer retoque de tempo em tempo, ou não? Bom, a calvície é um processo evolutivo. Então, imagine que o paciente operou na faixa dos 30, 35 anos de idade. Sua calvície não estava estabilizada. Tinha entradas, acometimento aqui na parte da frente. Então, ele fez uma cirurgia que tratou muito bem essa parte da frente, ficou natural, ficou bem. Mas com o passar dos anos, o cabelo dele, natural, pode continuar caindo, a evolução natural da calvície, claro, até chegar no grau que chegaria. Sim. Então, ele fez a frente, ficou muito bem, mas com o passar dos anos, a parte da coroa também caiu. Entendi. Então, ele vai necessitar de outra cirurgia para homem e para mulher, é o mesmo tratamento? Para homem e para mulher. Na mulher, na realidade, existe uma avaliação um pouco mais intensa, clínico-laboratorial, antes da cirurgia, porque existem várias outras causas de calvície nas mulheres. Hormonais, nutricionais, várias outras causas que não só é hereditária. Então é preciso que isso seja muito bem esclarecido antes de se indicar um tratamento cirúrgico. Nas mulheres, geralmente, quando a cirurgia está indicada, ou ela tem rarefação superior, ou tem a testa alta. Tem mulheres que têm a implantação do cabelo muito alta. Entendi. Então elas querem diminuir a testa, o que rejuvenesce mais o rosto. E aí a técnica aplicada é a mesma, semelhante de autoestima, né? Sim. É verdade. Mas muito obrigado por estar agradeço. Conosco. Foi muito legal essa pauta, pelas suas explicações. E até a próxima. Estou à disposição. Obrigado, foi um prazer. querido. Muito obrigado. Meu prazer. Obrigado, eu.